ucranianas em várias cidades liberadas aqui. Tem muito mais do que isso daqui, foi toda a região realmente já liberada. A fuga das tropas russas aconteceu entre ontem e hoje de manhã cedo e foi muito atrapalhada. No final das contas saíram um monte de gente correndo, teve gente se escondendo em Kherson. Enfim, e os ucranianos mandaram uma chuva de HIMARS para evitar que os russos conseguissem sair em paz e conseguiram nisso destruir muito equipamento e pessoal. Os russos, por sua parte, destruíram muita coisa da infraestrutura. A cidade de Kherson está sem água, luz, não tem nada, internet, celular. Destruíram também várias pontes, todas as pontes sobre o rio de Dnipro, mas felizmente destruíram apenas a ponte sobre a represa de Nova Kakhovka, a represa em si está intacta. Vamos falar esses assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Juan de Mariana, Grey Wolf e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, aqui, você pode voltar no passado. Eu voltei 2 dias aqui e mostrar, tocar como é que foi, o que aconteceu de 2 dias para cá. Então teve a primeira briga em Snehurivka, aí os ucranianos tomaram Snehurivka, aí a partir daí foi festa, continuaram avançando com muita velocidade. E a situação atual, na verdade, já nem essa faixa aqui existe mais. Se você olhar aqui, ó, é verdade que está aqui como território contestado, mas mesmo Kherson, que ainda está marcado aqui como em vermelho, ou seja, em tese, ainda com os russos por aqui, mas na verdade a gente vai ver daqui a pouquinho, já tá liberado, né? Ao longo do dia de ontem e à noite foi um tal de liberação de cidades pequenas. Então aqui tem 2 cidadezinhas que foram liberadas, aqui tem mais uma, Kharkivka, e, bom, tem um monte, tá? Se você procurar no Twitter, você vai encontrar um monte de cidades sendo liberadas pelos ucranianos, os moradores recebendo os ucranianos com festa, mas todas essas imagens aqui são do interior, né? São de toda essa área aqui que foi sendo liberada. Tá vendo? Cada bandeirinha dessa aqui é uma cidade que a gente já tem imagem dos ucranianos liberando aquela cidade, inclusive do lado de cá. Agora, Kherson em si, a cidade de Kherson, o que está acontecendo neste momento. Olha só, isso aqui é uma mensagem no Telegram do Grey Zone, mais ou menos ontem no final do dia, né? Umas 4 horas da tarde lá na Ucrânia. E o que ele falava aqui? Olha só, já existem, a tradução está aqui, ó. As primeiras forças inimigas, lógico, inimigo ele quer dizer forças ucranianas, foram especialistas da inteligência ucraniana e do MTR que entraram na cidade de Kherson. São pequenos grupos que estão fazendo patrulha e detectando possíveis emboscadas. Então provavelmente a gente está falando aqui de soldados ucranianos, mas que entraram com roupas civis apenas para checar se havia emboscada, se havia algum risco ali na cidade, né? É aquilo que a gente falou. Ninguém imaginava que os russos fossem liberar totalmente. Eu acreditava que os russos ainda manteriam Kherson, tentariam desgastar os ucranianos ali, mas aparentemente não foi o caso. Os ucranianos, de forma muito prudente, antes de entrar na cidade, mandaram essas patrulhas para investigar como é que estava a cidade. O pessoal russo ficou sabendo que os ucranianos estavam montando pontos de observação, ou seja, isso aqui mostra como que os ucranianos foram cuidadosos, né? Eles poderiam ter entrado até ontem, mas tiveram cuidado de checar por emboscada e coisa e tal. E os invasores russos, eles que ficaram na margem direita do rio de Dnipro, eles mudaram roupas civis e tentaram se misturar à população. Então aqui está o pessoal mostrando um monte de roupas militar jogada no lixo e o pessoal vestindo roupas civis para se misturar, né? Mas muitos foram capturados no final das contas, muitos acabaram sendo capturados porque deram na pinta que eram soldados russos. Mas aparentemente os que fizeram isso no intuito de escapar mesmo, não de tentar fazer emboscada ou coisa que o valha. É porque, como eu expliquei, os russos saíram de forma atabalhoada, os ucranianos atrapalharam a saída dos russos, mandaram HIMARS e coisa e tal, de forma que teve uns que não conseguiram sair, acharam melhor fugir e ficar por aqui mesmo, né? Esse aqui é um militar russo aqui, né, que tava chorando aqui, dizendo que não, ele tá vivo e coisa e tal, mas que foi um absurdo que aconteceu, que ele não conseguiu sair e mandou todo mundo a merda e coisa e tal, que ele tá por aqui e vai dar um jeito. Ou seja, esse aqui é provavelmente um militar russo que mudou em roupas civis e não vai mais participar da guerra, né?
E o Tendar falou hoje pela manhã, cedinho, 7 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, o que dá 1 hora da tarde mais ou menos lá na Ucrânia. Ele falou que, olha só, parece que a cidade de Kherson está liberada, ou seja, aquelas patrulhas que foram enviadas ontem pelos ucranianos checaram a cidade toda, olharam lá como é que está a situação e aparentemente, de fato, os russos saíram de lá. E aqui a gente já tem as imagens. Essas imagens acabaram de sair, tá, gente? Aqui, um pouquinho antes das 9 horas, um pouquinho antes de eu começar a gravar esse vídeo. Essa daqui parece que são as primeiras imagens de soldados ucranianos entrando na cidade de Kherson. A população aqui abraçando os caras e coisa e tal. Aqui é o centro da cidade, o pessoal já está esperando os militares. Aqui são pessoas só, tá? Essas bandeiras todas aqui foram as pessoas de Kherson que botaram ali em frente à prefeitura. E as pessoas estão esperando os soldados ucranianos chegarem ali no centro da cidade, mas eles já estão dentro da cidade, já estão andando ali, né? Bom, mas vamos voltar um pouco no tempo para ver como é que foi esse processo de saída, porque, como eu expliquei para vocês, né, ontem quando a gente falou, já tinha sido liberado Slivurivka, os ucranianos já estavam avançando e os russos já tinham confirmado que iriam sair. Isso aqui pode parecer só um pedacinho de terra, mas isso aqui é uma área enorme. Para você tirar esse pessoal todo com equipamento, com munição, com a coisa toda, não é uma operação fácil, né? E por mais que provavelmente muita tropa russa já tenha saído antes, a gente mostrou nos vídeos ao longo dos últimos dias, né, as evidências de que os russos estavam saindo de Kherson, checkpoints abandonados, um monte de coisa alterada, enfim, várias informações a gente tinha que eles já estavam fazendo essa retirada há muito tempo, mas até para retirar essa última casquinha de defesa que tinha aqui, é muita gente para sair ao mesmo tempo, né? E ontem, no final do dia, a visão era essa daqui, olha só, os ucranianos já tinham retomado todo o oblast de Mykolaiv, né? Lembra que tem aqui o Oblast de Mykolaiv, que fica Mykolaiv, essa cidade aqui, essa linha pontilhada aqui, ainda tinha uma parte dela tomada pelos russos aqui, né? Essa parte já foi totalmente liberada. Assim, tecnicamente, o Oblast de Mykolaiv inteiro não foi liberado. Por quê? Porque repara onde é que a linha passa aqui, ó, nessa península que tem aqui embaixo, ainda tem 3 cidades aqui que pertencem a Mykolaiv, ao Oblast de Mykolaiv. Então, em tese, ainda existe ocupação russa no Oblast, mas dá para ver que agora é uma coisa residual, né? O Oblast de Kherson continua ocupado, né? Lógico, liberou a cidade, liberou toda essa parte na margem direita do Dnipro, mas aqui, essa região toda aqui embaixo ainda é Oblast de Kherson, ainda está na mão dos russos, né? Então, como é que eles fizeram esse negócio? Eles arrumaram esses pontos de transporte, principalmente por ferryboat, usaram ainda aquela ponte de barcaças durante um tempo para sair até a pé. Lembra que não estava dando para passar mais caminhão, ela estava toda cheia de desnível, mas a pé você conseguia passar por ali, então eles ainda usaram isso por um tempo, mas como a gente vai ver agora também, a ponte de barcaças já foi totalmente destruída agora, e isso foi o esforço russo ontem para tentar tirar os militares russos que sobraram aqui na margem direita do Dnipro, né? E aqui está mostrando um pouco da retirada e coisa e tal. Mas o mais importante foi isso daqui, os ucranianos não perdoaram, foi uma chuva de HIMARS, porque, como está dizendo aqui o Misfit, se o objetivo era destruir o máximo de russos e equipamentos russos possíveis e liberar território ucraniano, então o dia foi um bom dia. Ele está falando sobre o dia de ontem, que foi quando teve essa chuva de HIMARS aqui. E aqui mais uma visão, eu não sei se é do mesmo ponto de tiro ou de outro ponto de tiro, mas de qualquer forma os ucranianos mandaram ver para atrapalhar ao máximo a saída dos russos, e tudo visando justamente a região aqui próxima às pontes e coisa e tal, próxima à represa de Nova Kakhovka do lado de cá, né, para atingir e destruir o máximo dos russos nessa saída aí, né. Aqui também tem mais um caso de explosão em Chapinsk. Chapinsk é aqui embaixo, aqui ó, Chaplinka, essa região aqui, que agora, isso é um ponto importante, né? Lembra quando os ucranianos conseguiram os HIMARS, eles começaram a usar os HIMARS para destruir depósito de munição nessa região aqui, né? Os russos tinham muita munição em Nova Kakhovka, em Kherson, em Chornobaivka, e daí o que eles fizeram? Eles transportaram essa munição para Chaplinka. Então Chaplinka passou a ser o principal ponto de distribuição, por quê?
porque está a mais de 90 quilômetros da linha de frente aqui, da antiga linha de frente. A questão toda é, agora que os ucranianos já estão aqui, já podem atingir de novo o Chaplinka, os depósitos de munição dos russos, né? E os russos, depois de saírem, depois de conseguirem tirar a maior parte do pessoal, o final ficou só com balsa. Por quê? Porque eles destruíram a ponte de Antonivka, né? Repara que para eles essa destruição é muito mais fácil, porque eles estão lá, né? Ou seja, eles botaram explosivos e explodiram a ponte, aí é muito mais rápido, né? Então dá para ver aqui, ó, a ponte está vindo aqui já tem um buraco aqui no meio, e daqui para cá, ó, foi totalmente destruída, de forma a não dar nenhuma chance dos ucranianos restaurarem ela e tornarem ela operacional novamente para avançar sobre o restante do Oblast de Kherson, né? Então, aquele negócio que a gente mencionou, os russos, a grande preocupação dos russos é que a inércia, a pura inércia, né, as forças ucranianas avançando, atravessassem o rio e continuassem perseguindo os russos em retirada aqui. Fizeram um monte de fortificação, um monte de posição defensiva e ainda destruíram a ponte, né? Está aqui a visão também de um segmento. Esse aqui acho que é aquele segmento menor que caiu, mais ali na frente, ela dá para ver que tem os segmentos maiores também destruídos, né? Essa era a grande preocupação. Agora, isso daqui também, de certa forma, ajuda os ucranianos. Por quê? Porque também dificulta que os russos tentem novamente atravessar o Dnipro e retomar a cidade de Kherson. Então, assim, de certa forma, ajuda os dois lados, né? A ponte ferroviária também, lembra que tinha uma ponte ferroviária lá ali próximo, né? Aqui é a ponte de Antonivka, que foi destruída, e aqui do lado é a ponte ferroviária. Tá vendo que passa aqui do lado da ponte de Antonivka. Essa também foi destruída. Agora, teve um repórter aqui de guerra russo lá, falando sobre a destruição e coisa e tal, e explicando por que foi necessário para evitar que os ucranianos viessem, coisa e tal. Mas da mesma forma, essa que é a grande crítica de muitos soldados russos, né? De muitos bloggers militares russos. Beleza, os russos saíram daqui, abandonaram essa área aqui, por quê? Porque isso vai liberar os soldados deles daqui para serem usados em outro lado. Perfeitamente razoável, né? Só que isso libera também os soldados ucranianos para serem usados em outro lado, né? Já que agora o rio está tão intransponível assim, que foram destruídas totalmente todas as pontes, né, os ucranianos também não precisam botar grandes defesas aqui, vão poder usar essas tropas daqui em outro lado. Então não sei se vai ter muita diferença estratégica, né? O que o pessoal está perguntando, mas e aí, afinal, o que a Rússia ganhou com isso, né? Porque as tropas foram liberadas, mas as tropas ucranianas também foram liberadas, né? Curioso nessa reportagem que ele está fazendo aqui, é que chega um momento que chega um rapaz aqui de bicicleta aqui, que estava querendo atravessar para o outro lado, né? Querendo ir lá para o lado ucraniano agora, né? E o cara fica meio injuriado, ele fala, não tem como passar para lá mais não, agora acabou, não dá para passar mais não. Dá para passar deve ter ainda alguma forma de passar ali, né? Mas realmente é uma tragédia para quem ficou na margem esquerda agora, vai ser difícil de atravessar. Aí aqui tem uma visão também das barcaças, como é que ficaram, também, tá vendo? Porque você pode pensar, não, mas a ponte foi destruída, mas de repente as barcaças ainda tá passando. E não tá, olha só. Aqui, ó, tem um pedaço grande aqui, ó, que foi retirado pelos russos, o que faz sentido, né, se os russos estão querendo evitar que os ucranianos avancem, tiraram as barcaças que eles mesmos tinham colocado ali. Então aqui na barcaça, nesse momento, nem a pé dá para passar, né? Aqui uma outra visão, uma pessoa filmando aqui a ponte, a pessoa é realmente corajosa, porque andar no meio desse tipo de coisa aqui, a gente não sabe o dano estrutural que tem dessa ponte, mas ela mostrando aqui, repara que a parte aqui ainda é a parte que foi atingida pelos HIMARS, né, ucranianos, né? Mas aí, além disso, tem a destruição lá pelos russos também lá do outro lado. Isso aqui é uma outra ponte que tinha aqui nessa região também, que foi destruída pelos russos também. Eu estou mostrando essa porque para mostrar um caso, mas se você olhar o mapa aqui, várias pontes foram destruídas aqui. Ó. Aqui duas pontes foram destruídas nesse local. Tinha mais um monte agora que acho que já começaram a tirar esse negócio por excesso de marcação. Então, olha só, já botaram aqui a cidade de Kherson como em branquinho, né? Então, os russos saíram destruindo todas as pontes que tinham lá na região. Isso mostra que realmente eles estão abandonando. Mas aí tinha a grande preocupação. E a represa de Nova Kakhovka? Porque lembra, havia o receio dos russos explodirem a represa de Nova Kakhovka
para dificultar ainda mais a entrada dos ucranianos, ou seja, alagar aquela região toda ali, e aí tornar praticamente impossível os ucranianos atravessarem o rio ou fazerem qualquer coisa do lado de cá, né? E lógico, a represa pode ser ela mesma um local para travessia aqui nessa região, né? Então o que eles fizeram? Na verdade, esse era o grande medo, que eles explodissem a barragem e alagasse toda essa região. E por que isso seria ruim? Seria ruim para um monte de coisas, mas principalmente porque deixaria o pessoal sem água, sem energia elétrica, poderia interferir no resfriamento da usina nuclear aqui de Enerhodar, e, lógico, ia acabar gerando muitas mortes em civis pelo alagamento dessa região, né? Mas parece que não foi isso. Os russos tiveram bom senso. Aqui tem as explosões aconteceram de noite na represa de Nova Kakhovka, mas ele fala aqui que não está confirmado. Agora a gente sabe. O que foi que eles explodiram? Eles explodiram as pontes que tinham ali na represa, a estrada que passava ali, né? Se você vê aqui a estrada, tá vendo? Ó, esse segmento da estrada eles destruíram todos. Ó. Tá vendo? Tem a represa aqui e tem a estrada que passa por cima. Eles explodiram esses segmentos aqui da estrada, não a represa. Então, dificulta os ucranianos avançarem aqui nessa região, mas pelo menos preservou a represa, o que é a melhor coisa, né? Infelizmente, a parte que tem a geração de energia elétrica ficou do lado do russo. Mas, de qualquer forma, já é uma vantagem. Seria muito pior a destruição da represa como um todo. Bom, também destruíram várias outras coisas de infraestrutura na saída. A torre de televisão da cidade de Kherson. Essa daqui é a imagem do antes. Essa aqui é a imagem do depois, que foi tirada a foto agora pela manhã. Tá a imagem dela aqui destruída, né? Foi realmente botada abaixo. Ontem eles já tinham destruído o sistema da torre, eles destruíram os sistemas todos, mas além disso, hoje eles destruíram a torre propriamente dita, a torre de TV de Kherson, né? E, bom, como era de se esperar, muitos bloggers militares russos estão criticando essa ação do governo russo, né? Então aqui tem um desses blogs criticando, e ele fala que aqui é a tradução para o inglês, né? Olha só, primeiro ele começa pegando leve, né? A batalha por Kherson. Se as forças armadas russas decidissem manter, era quase certeza que iriam perder aquilo ali de qualquer forma. Porém, isso não quer dizer que era necessário entregar dessa forma, né? Chega a ser triste que as forças armadas russas tentam continuar a tomar vilarejos e cidades em Bakhmut e em outras regiões, mas ao mesmo tempo deixam cidades inteiras e outras áreas da mesma forma. Por que isso aconteceu, por que isso está acontecendo e o que vai acontecer, a gente não consegue entender exatamente, vai só o tempo que vai dizer, né? O que eles estão dizendo aqui, ó, é o desejo das forças armadas russas de não brigar pelas cidades, também cai na categoria de plano operacional. Sim, havia uma alta probabilidade de perdermos a cidade, mas também as pessoas do lado de lá iriam sofrer perdas, alguns iam se entregar, alguns iam fugir e coisa e tal. Ou seja, o que eles estão criticando aqui é que a Rússia saiu de Kherson sem batalhar por Kherson, sem de fato desgastar o inimigo neste processo, né? Então, esse foi a principal crítica aqui. Mas aqui teve mais aqui a questão das pontes, né? Se todas as pontes no rio de Dnipro, especialmente a ponte de Antonivka, forem quebradas no futuro próximo, isso significa que vai liberar as unidades, que eles chamam de nazis, né? As unidades ucranianas da região de Kherson, e eles vão ser colocados na batalha próximo a Kharkiv e Donetsk, né? O que significa o que isso significa, você que vai entender aí, né? Claro, eu não consigo nem imaginar o que não cabe na minha cabeça, na escala do universo não cabe na minha cabeça, porque a troco de que Kherson foi trocada? É aquilo que eu mencionei para vocês, né? É verdade, os russos abandonaram para diminuir a linha de frente, agora eles têm menos linha de frente para se preocupar, mas isso liberou também os soldados ucranianos da mesma forma, né? Então vamos ver se isso se resolve nos próximos dias, na forma de sucesso do nosso exército nesse fronte. Ou seja, se realmente o exército russo sair dali e conseguir avançar em algum outro lugar, ok, resolveu o problema, foi realmente uma decisão operacional adequada, mas se não, isso vai acabar resultando numa desmoralização total da sociedade e de uma
falta de confiança no poder. As pessoas não estão prontas para serem humilhadas constantemente, né? Pessoal, a coisa está ficando feia para o Putin lá, né? E aqui parece que a TV russa, TASS, já falou aqui ó, que a perda de Kherson foi falha do ministro da Defesa, o Shoigu. Então, aparentemente, já foi definido aí quem vai ser o culpado disso daí. A gente estava imaginando que talvez até o Surovikin tenha sido colocado como comandante do exército russo para sofrer a culpa, né? Todo mundo sabia que eles teriam que abandonar aquela região, então ele ia sofrer a culpa disso, mas parece que estão querendo jogar isso no colo do Shoigu, né? A situação lá na Rússia já era, antes disso, de apontação de dedo, né? Um tentando culpar o outro pelos problemas, e agora a tendência é ficar ainda pior, porque ficou muito estranho isso, né? É o que a gente falou no vídeo de ontem. Kherson, os russos sabiam que não tinham como manter aquela região devido à estratégia ucraniana de isolar eles. Os russos sabiam que não tinham como manter desde o final de agosto. E por que então fizeram um referendo em setembro, decretaram a independência de Kherson, anexaram Kherson à Rússia e, né, fizeram aquela festa toda? Por que fizeram aquilo tudo, sabendo que iriam perder a capital da província, né? O Putin chegou até a falar que não perdemos Kherson, perdemos apenas uma parte que será recapturada no futuro e coisa e tal, mas, de fato, né, você tem ainda um pedaço aqui de Kherson que ainda está em controle russo. Mas, olha só, perderam a principal cidade, a capital, a única capital de província que havia sido conquistada pelos russos nessa guerra, né? Enfim, o fronte doméstico agora russo vai ficar complicado nos próximos dias. Aqui teve também o Arestovich falando ontem, né, uma atualização dele, e ele falou que, lembra, quando ele falou isso daqui, isso foi ontem à noite, então ele falava, por exemplo, que as forças ucranianas já estavam dentro de Chernobyivka. Chernobyivka é essa cidadezinha que tem aqui, ó, perto de Kherson, né? Kherson aqui, o aeroporto, Chernobyivka, essa cidadezinha aqui. Então, ontem, quando ele gravou isso aqui, já haviam forças em Chernobyivka. E realmente, a prova real de que os russos estão em retirada é que eles estão explodindo as pontes, né? Como ele fala aqui, os ucranianos atingiram vários alvos, né, nessa retirada russa. É lógico, não é razoável gastar um HIMARS em 3 homens de infantaria russos, mas ontem 2 colunas e postos de comando foram destruídos próximo da ponte de Antonivka, né? Ele dá uma visão do resto da linha de frente, mas basicamente não tem nenhum grande avanço aqui. Pavlivka, os russos trouxeram reforços, a situação ficou um pouco mais complicada, a Pavlivka ainda está na mão dos ucranianos, mas os russos chegam pelo sul ali, né? Em Bakhmut não teve grandes mudanças, alguns pequenos avanços próximos de Optine, mas nada de crítico, né? Bilorivka, Crimina, a Rússia tentou avançar sem sucesso e a Ucrânia mantém ainda o controle sobre a estrada entre Svatov e Kremina. Então, isso é bom porque a gente tem uma noção do resto da linha de frente, né? Ou seja, não teve nenhuma grande mudança aqui. A situação continua basicamente a mesma. O único ponto de atenção, como ele falou, é aqui em Pavlivka. A gente já explicou a necessidade dos russos de tomar Pavlivka e Vuhledar para proteger Volnovanka, mas não conseguem avançar. Então parece que os russos trouxeram reservas para cá, trouxeram mais tropas. A situação não está fácil, mas vamos aguardar aí os próximos dias, né? Quanto à destruição das pontes, ele fala a mesma coisa, né? Essa questão de atravessar pelo rio é uma operação complicada, provavelmente os ucranianos vão escolher outra hora e outro lugar para fazer isso. Me parece mais razoável mesmo que os ucranianos, ao invés de tentar avançar cruzando o rio aqui, agora que não tem ponte, talvez seja muito melhor fazer de fato aquela ofensiva aqui por Zaporizhia. É algo que o pessoal já estava pensando em fazer mesmo, né? Então provavelmente vai ser esse o caminho, né? Ontem teve um encontro do pessoal do exército ucraniano com o Jack Sullivan, falando que a retirada das tropas russas de algumas áreas não significa que a guerra acabou. O Biden não vai encontrar nenhum representante russo durante o G20 e a maior parte dos anúncios vão ser provavelmente resultado de eleições. O pessoal lá nos Estados Unidos está preocupado com a eleição lá, né? E no mesmo dia foi liberado um novo pacote de armas, inclusive a gente vai falar mais adiante, parece que o ATACMS, já tem os ATACMS antes e vai ter mais agora, né?
Olha que coisa, já está surgindo a dúvida agora se realmente aquela explosão na ponte da Crimeia, se não foi um ATACMS ali, né? Ele fala aqui ó, que estão mandando um monte de sistemas e coisa e tal, e o Biden mencionou 2 tipos de mísseis, inclusive um de 160 milhas, que seria 257 quilômetros, ou seja, é um ATACMS, não tem como dizer outra coisa. É muito maior do que o HIMARS, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala basicamente sobre a retirada de Kherson, não tem nenhuma grande novidade aqui. Ele fala alguma coisa sobre o Prigozhin, que parece que continua brigando com os oficiais lá em São Petersburgo, Prigozhin ganhando cada vez mais notoriedade nas forças russas, né? Mas enfim, não vale a pena a gente entrar nisso daqui, porque basicamente a gente já falou esses assuntos aqui, né? E olha só que coisa, né? O Chuck Farrer é um cara que sempre estava desde o início achando que aquele ataque na ponte da Crimeia não foi o caminhão, foi o míssil, que o caminhão é besteira, que não fazia sentido e coisa e tal. Enfim, eu sinceramente acho que o caminhão faz mais sentido, né? Pelo tamanho da explosão, um míssil não teria aquele estrago todo que aconteceu, mesmo o ATACMS, que tem uma carga explosiva grande. Mas o que ele está dizendo aqui é que, olha só, agora o presidente Biden confirmou que os ucranianos já têm mísseis ATACMS, né? Então ele fala aqui, nós providenciamos os HIMARS e tem 2 tipos de foguetes, né? Um que vai das 600 milhas, que é o PrISM. O PrISM é o Precision Strike Munition, é um outro, esse a Ucrânia não tem ainda. E o outro que vai a 160 milhas, que é o ATACMS, né? Nós não demos nenhum daqueles que vão a 600 milhas, porque a gente não quer permitir que eles comecem a bombardear o território russo. Mas ele deixou em aberto que ele já entregou o ATACMS para os ucranianos, né? Então, ele falando aqui que, não, tá vendo, eu falei para vocês que era o ATACMS que estava sendo usado lá na ponte. E eu não sei, a mim parece que a ponte seria muito difícil. Um ATACMS ele não causaria aquele estrago todo que você viu ali na ponte da Crimeia. Agora, aquilo que eu falei para vocês, os ucranianos chegaram a atingir várias bases nessa região aqui, sul do Oblast de Kherson. Eu falei sobre isso, foram poucos dias antes daquele ataque maior aqui na base de Vaptoria, aqui a base de Saki, né? Então, aqui em Saki na Crimeia parece que foi sabotagem mesmo, mas um pouco antes disso eles atingiram umas bases aqui. E aqui já era necessário ATACMS para atingir essas bases. Então, eu acho que sim, os ucranianos já devem ter ATACMS. A questão é toda que, provavelmente, a entrega do ATACMS foi feita no esquema de que eles precisam de licença especial para usar essa munição dos Estados Unidos. Pode ser que seja isso. Eles não podem usar de forma indiscriminada como usaram os foguetes de menor alcance, né? O GMLRS, né? Então eu imagino que seja isso, mas e continuo achando que continuo achando que foi o caminhão lá na ponte da Crimeia. Mas beleza, é uma indicação realmente de que os americanos já deram ATACMS para os ucranianos, né? E aqui está o encontro que houve, o Zelensky inclusive participou com os representantes lá das forças americanas, falando sobre a liberação das armas, e que esse negócio de dizer que o exército ucraniano, o exército americano está forçando Kiev a negociar com o Kremlin é contra o interesse estratégico dos americanos. Então estão deixando claro que não tem pressão nenhuma, isso aí foi invenção da imprensa no final das contas, né? Bom, uma coisa curiosa que aconteceu ontem na televisão russa, esse apresentador aqui falou, olha só, eu estou preocupado na hora de falar minha opinião sobre a retirada de Kherson. Por quê? Porque eu posso ir para a cadeia de qualquer jeito. Se eu falar que foi uma boa decisão, se eu falar que foi uma má decisão, né? Aqui ele explica isso. Eu não vou falar nada sobre isso, sobre a decisão de sair de Kherson, porque eu posso ser preso por qualquer coisa. Eles fizeram até um quadrinho aqui explicando, né? Você suporta a retirada de Kherson das forças russas? Sim. Então você está ferindo o código da Federação Russa, artigo 280.1, que diz que chamadas públicas para a implementação de ações que destinam a violar a integridade territorial da Federação Russa.
Ou seja, Kherson, em tese, desde aquela cerimônia que o Putin fez, é parte da Rússia. Se você está comemorando que os russos saíram de lá, você está pedindo, né, a retirada das tropas, você está entregando o território russo para o inimigo, então você pode ser preso por isso. Ah, não, você é contra a retirada das tropas de Kherson. Então você está ferindo o Código da Federação Russa, artigo 280.3. Ações públicas destinadas a desacreditar o uso das Forças Armadas Russas para proteger os interesses da Federação Russa e coisa e tal. Ou seja, né, se a Federação Russa que ordenou a retirada de Kherson, se você criticar isso, você também está indo contra a lei lá na Rússia. É lindo isso, né? Ou seja, agora eles não podem nem criticar nem falar a favor. Mostra o absurdo que é essa tentativa de controle de opinião lá na Rússia, né? E bom, só para a gente terminar aqui, tá aqui as imagens lá de Kherson, da praça principal, o pessoal esperando os soldados chegarem. Daqui a pouquinho eles devem estar chegando lá na praça central da cidade. Realmente é um fim de um ciclo, né? Para quem lembra, quando a gente falou sobre a invasão de Kherson, lá no início, lá em março, não, nem março, foi fevereiro, Kherson caiu logo nos primeiros dias. E haviam muitas manifestações da população contra os russos na cidade, né? É lógico que em determinado momento os russos começaram a ficar violentos, chegaram a dar tiros em manifestantes, então a coisa acabou, não tinha como ficar fazendo manifestação, mas no final a Ucrânia venceu. Muito importante isso. Eu havia acabado de gravar o vídeo, mas eu não posso deixar de incluir isso, né? Finalmente o exército entrando em Kherson, tá aqui, ó. O exército entrando em Kherson, o exército ucraniano, olha que beleza. Não podia deixar de incluir essa imagem aqui no finalzinho do nosso vídeo, né? Realmente parabéns aos ucranianos pela retomada de Kherson, que isso seja apenas a primeira de várias retomadas que acontecerão daqui para frente. A região de Zaporizhia, a região de Donetsk, de Luhansk, todas elas são integralmente parte da Ucrânia, bem como a Crimeia. Vai ser muito lindo o dia que os ucranianos estiverem entrando em Sevastopol. Obrigado por assistir o vídeo até o final.